aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sabe que eu tava aqui pensando uma coisa? Eu que tô aqui no canal sempre falando sobre protocolo, sobre eventos, e a gente tem visto aí o retorno do futebol aqui no país, mas a gente não tem visto sobre os bastidores, né? Até porque não tem, o acesso tá restrito. E eu fico pensando, será que tem mais gente curiosa pra saber se tá dando certo mesmo? Que protocolo é esse que a galera tanto fala que tá seguindo? Na dúvida, fui correr atrás dessa informação e a gente tá aqui para mostrar para vocês que o futebol mineiro tá seguindo sim a risca e que a gente teve a arena que foi possível ter 2 jogos seguidos. Iniciou essa pandemia que foi divulgado, que o futebol ficou sem saber como que iria proceder. O primeiro jogo sem torcida já aconteceu no Independência. Isso para nós já foi um baque. A gente não estava preparado para aquilo, mas houve uma determinação, nós tivemos que acatar. A gente começou a conversar com a CBF, com a federação, mesmo que de forma remota, que a federação também estava fechada, a CBF também fechada. A gente começou a discutir como que seria esse retorno. E se esse retorno acontecesse, como é que ele iria acontecer? Como que a gente deveria se preparar? E ninguém tinha realmente ideia fixa, ninguém sabia nada. Nós suspendemos o campeonato no dia 15 de março de 2020. E desde o primeiro momento da suspensão que a gente começou primeiro a tentar entender o que estava acontecendo, que eu acho que em março ninguém sabia, né, o que estava acontecendo ainda, a gravidade, assim. Eu lembro que quando a gente decidiu suspender o campeonato, a gente acreditava que em 15 dias a gente ia conseguir retomar. A gente também consultou os médicos, começou a ter contato com a Secretaria de Saúde para entender o que seria um protocolo, mas até os órgãos públicos estavam um pouco perdidos, não sabiam ainda a dimensão do problema. E a gente precisava criar um novo protocolo. Teria que ter um protocolo padrão, estabelecido por um órgão de segurança e por um órgão que gere o futebol, que faz a gestão do futebol, que no caso CBF, Federação Mineira de Futebol, e a partir daí a gente iria nos adaptarmos e criar os nossos próprios protocolos. E assim foi feito. Então a federação criou o protocolo dela de segurança. Esse protocolo foi apresentado para a prefeitura, foi apresentado para a segurança da Secretaria Estadual de Saúde e ele foi aprovado. A gente foi aprendendo, fomos conversando, fomos trocando ideia, fomos ouvindo os médicos, conversando com os médicos dos clubes, entendendo o que estava sendo feito, fazendo reuniões e reuniões com a Secretaria de Estado para entender assim, olha, há uma previsão, qual é essa previsão, o que a gente pode fazer. E durante grande parte do tempo, a conversa com o Estado era assim, olha, a gente precisa esperar passar o pico da doença. Então o pico era março, depois o pico foi abril, o pico foi maio, foi junho, até chegar em julho. E aí a gente foi vendo que, opa, se eu for esperar o pico também, pode que esse pico não chegue nunca e a gente não volte nunca. E ao mesmo tempo eu tinha, assim, em relação ao Campeonato Mineiro da primeira divisão, né, o nosso módulo 1, questões de TV, de patrocinador, uma série de questões contratuais que complicavam essa postergação do retorno. A federação nos procurou, os clubes nos procuraram, para entender qual era o espaço de tempo que era necessário para fazer um trabalho entre um jogo e outro. Porém, qual que foi o nosso agravante? É que o primeiro jogo, o clássico América e Atlético, ele é o jogo da televisão. Então esse jogo da televisão é impossível você mudar o horário. E aí nós tomamos uma decisão. Ao invés de contratar uma empresa para fazer uma limpeza, que teria que ser uma limpeza minuciosa da arena, quem conhece a arena somos nós. Nós terceirizamos isso normalmente, essa limpeza, ela é terceirizada. A arena não possui, até então, uma equipe para isso. Então, nós decidimos que essa primeira limpeza geral da arena seria feita sob coordenação da Arena Independência, dos funcionários da arena, baseado no nosso protocolo. Então, a partir do momento que nós criamos o protocolo, que a gente estabeleceu quais seriam as rotinas, nós chamamos a nossa equipe, discutimos o nosso protocolo
e colocamos esse protocolo para que as pessoas do nosso interno pudessem opinar sobre ele. Feito isso, nós começamos a orientar as pessoas, mesmo que remotamente ainda, que não havia uma definição de data, quais seriam os novos protocolos. Então não existe essa questão de ter que ficar cobrando o uso da máscara. O uso da máscara é uma necessidade, ele não pode trabalhar sem ela. Ele tem que estar usando. O Face Shield tem que estar, é um novo equipamento, é um novo EPI que a pessoa que trabalha aqui na elétrica, que trabalha na hidráulica, além dos EPIs normais dele, passou a ter mais 2. A gente conseguiu fazer com que cada time jogasse na sua própria cidade, com um protocolo rígido de treinamento, né, que já tivesse testagens prévias, que tivesse pra você ter uma ideia, todo jogador, durante o período de treino, todo dia ele passa por um exame clínico, aferição de temperatura, um questionário sobre sintomas, se tem alguém em casa, e tudo mais. Tudo isso é arquivado e documentado, tem as testagens regulamentares, e aí a gente fez um protocolo de que todos os atletas seriam submetidos ao teste, que é o RT-PCR, que é unânime, né, hoje o mais eficaz, é o que tem maior porcentagem de acerto, e que aí do período desse teste prévio à partida, que é feito mais ou menos com 48 horas de antecedência, até a data da partida, o atleta tem que ficar isolado. Mas aí tem um problema, que é o problema da testagem. Você não pode misturar, você não pode estar dentro, você tem uma parte foi cobrada, a outra parte não foi. Então o que nós fizemos? Nós nos propusemos a entregar o estádio absolutamente limpo e desinfetado com 2 horas antes, ou seja, 2 horas antes das delegações adentrarem ao estádio, a arbitragem chegar, a federação chegar, o estádio já tinha sido a parte zona 1 e zona 2 totalmente limpa, lacrada. O meu pessoal de limpeza, o pessoal de administração da arena já estava recolhido aos seus postos de trabalho. Então quando a federação chegou e as delegações chegaram, ela achou um ambiente já desinfetado, limpo. O protocolo da federação exige que essa desinfecção seja feita com 24 horas, ou seja, um dia antes da partida. Só que nós entendemos o seguinte, um dia antes, ser um equipamento aberto, ele está sujeito a alterações que para o dia do jogo não seria adequado. Tá? Então o nosso protocolo é um pouco mais exigente do que o protocolo da federação. Definido esse protocolo, o primeiro jogo foi fácil. O segundo jogo é que já nos preocupava. Então nós criamos um protocolo, primeiro conversando com os clubes, informando para eles que eles não poderiam ter ficar dentro, porque o jogador, às vezes, ele tem um tempo ali dentro do vestiário, que normalmente nós não interferimos, ele vai interagir com os outros, ele vai conversar, ele vai descansar um pouco mais. Só que nós estamos vivendo um novo normal. Pelo protocolo, para utilizar o vestiário, ele tem que usar durante um período específico, então tem que estar com a porta aberta, tem uma série de controles lá que acabam coibindo que o jogador fique lá dentro. A grande preocupação não são as pessoas que estão no estádio porque vão estar com face shield, vão estar com máscara, distanciamento. São os atletas, porque o futebol é um esporte de contato, é impossível jogar de máscara. Então esse protocolo ele foi criado, ele foi estudado, mundialmente falando, foi sendo validado, né, e a gente tem visto que tem dado certo, para garantir o quê? Que todas as pessoas que tenham acesso ao campo de jogo, que participem da partida, que tenham esse contato, tenham esse teste negativo prévio. Ah, mas isso deu inconclusivo, não joga. A gente teve um caso, por exemplo, o Léo, o zagueiro do Cruzeiro, ele teve coronavírus há coisa de um mês atrás, ele curou, ele testou negativo várias vezes depois, mas o teste prévio dele do jogo de sábado deu positivo. Ele não jogou. O que aconteceu? Ele fez um teste na segunda, um teste no domingo e um teste na segunda, e os dois deram negativo. Ou seja, esse teste era um falso positivo. Ele vai jogar hoje, na última rodada. As outras áreas, tipo aonde a imprensa ficava, o que nós fizemos? Nós dividimos a imprensa por setores, então o setor que foi utilizado pela imprensa do jogo e a comissão técnica, por exemplo, do América e do Atlético, eram outras que não seriam usadas pela diretoria e pela comissão técnica do Coimbra e do Tombense. Então uma ficou aqui, acabou o jogo, aquele local foi trancado, e o outro local que seria para ocupar
a diretoria do Coimbra, por exemplo, ele estava limpo, mas aí ele já foi desinfectado com esse processo que nós imaginávamos que seria o certo de 2 horas antes. Então, quando a equipe do Coimbra chegou, ela não entrou no local que essa diretoria estava usando antes, ela entrou num novo local. Hoje, todo esse local está sendo lavado de forma única, mas no dia nós não teríamos tempo para isso. Garantia a gente não tem, 100%. Não há nada que é 100%, só vacina quando ela sair, quando ela for eficaz. Mas, justamente por isso, e considerando que isso é possível de acontecer, é que o protocolo de treinos, o protocolo de viagem, de hospedagem, ele é rigoroso. Então, por exemplo, as pessoas têm que ficar em quartos individuais. Ah, mas se ficou em quarto duplo, a dupla tem que ser afastada também, ainda que o teste tenha dado positivo. E a gente ficou muito feliz porque nós realizamos 510 testes para a rodada do final de semana, do sábado, e nós tivemos 98% de testes negativos. Ou seja, o protocolo ele não só deu certo, como ele foi cumprido. Porque pela literatura médica, fala-se que com o protocolo bem feito dessa forma, você tem de 7 a 10% de chance de ter testes positivos. Então, ou seja, todos os clubes já estavam cientes que no elenco de 30, poderia ter 2, 3 atletas infectados. Nós tivemos 98. Estou falando de 90 aqui. Então, ou seja, o nosso protocolo ele foi eficaz e os clubes cumpriram, deram certo. Eu acho que o futebol ele não vai ser muito diferente do resto do mundo, né? Do resto das coisas. Então, assim, a gente tá passando, eu acho, espero, né, que a gente esteja passando pela pior fase, já tenha passado a pior fase, é o que tudo indica, a gente já tá na curva descendente, as coisas já estão melhorando. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Então, eu acho que no primeiro momento, de fato, era muito inseguro permitir a torcida, então a gente tem que voltar, mas eu acho que é melhor voltar sem torcida do que não voltar. Eu acho que a força que o futebol tem de mobilização social, até de diversão, de lazer, é muito saudável nesse momento de pandemia, por exemplo, né? Eu acho que assim, a pessoa saber, opa, tem jogo hoje às 4 horas, é um motivo para ela ficar em casa, não querer sair, não querer atrapalhar o isolamento. Então eu acho que o futebol é muito importante como um mecanismo mesmo de poder fazer com que as pessoas até tenham um pouquinho de distração, né? Acho tão complicado esse momento de quarentena. E aí, então nesse momento a gente tem que trabalhar com o portão fechado. Agora, à medida que as coisas forem avançando, eu acho que gradativamente a gente vai conseguir permitir o acesso das pessoas, o retorno das pessoas ao estádio. Ah, nós vamos conseguir permitir 50 mil pessoas no estádio? Eu acho que enquanto tiver uma vacina, não. Mas talvez a gente consiga permitir, por exemplo, que entre primeiro com 10% da capacidade, depois com 20%, depois com 30%, e a gente vai gradativamente aumentando. Então, assim, eu acho que a gente está nesse processo de adaptação. Não foi fácil, mas a gente conseguiu entregar com certificação. Tudo isso foi acompanhado pelo delegado da partida, pelo representante da Federação Mineira de Futebol, por um delegado que fica a cargo do jogo, que é da equipe mandante. Ele é obrigado a acompanhar, então tudo isso foi verificado. A Federação Mineira, como eu disse, comecei falando, ela foi a primeira a parar. A gente sempre teve muita responsabilidade e a gente sempre teve muita preocupação com a segurança de todos. E assim, eu vou estar no jogo hoje. Eu estava no jogo do domingo, então assim, eu tenho que estar preocupado porque eu também tô... Então se eu tiver risco, eu estou exposto a risco. Eu também estou sendo submetido a teste, por aí vai. Então assim, a gente vem trabalhando com muita segurança. A gente está tentando ter o maior nível de segurança possível, com muita seriedade. Então assim, pessoas, eu sei que tem muita gente contra, mas assim, a coisa foi muito bem conversada, a coisa foi muito bem trabalhada, com muita responsabilidade. Então a gente está fazendo as coisas da forma mais segura dentro do possível para hoje. E assim, e os números vêm mostrando que a gente tá no caminho certo. Eu só vou falar que deu certo no final do campeonato, né? Assim, olha, deu certo, mas graças a Deus, né, a primeira batalha a gente venceu. Então assim, é só isso que a gente vai fazer as coisas com muita responsabilidade, a gente está muito preocupado, a gente continua muito preocupado, e a integridade física e a saúde das pessoas envolvidas, não só dos atletas, né, de comissão técnica e de todos os envolvidos, da imprensa, da própria federação, é ainda mais importante para a gente.